A TV Justiça mergulha no universo da literatura. É o Iluminuras que está de volta com um novo formato. Começa com detalhes da vida e da obra de autores consagrados no Brasil e no mundo. E dedica espaço a pessoas ligadas ao Poder Judiciário, apaixonadas por literatura. Hoje, vamos descobrir que a identidade de Brasília também é formada por artistas e escritores, vindos de diversas partes do Brasil. Um deles é o mato-grossense Nicolas Ber. O poeta e ecologista é nosso convidado da primeira parte do programa de hoje e mostra que Brasília pode ser cantada em prosa e verso. O cuiabano Nicolas Ber chegou a Brasília em 1974, quando tinha 15 anos. O adolescente estranhou a capital planejada e nem imaginava que, mais tarde, o choque inicial e a necessidade de entender este novo universo influenciariam o jovem que passou a se expressar por meio das palavras. Em 1977, Nicolas lançou o primeiro livro, Iogurte com Farinha. De lá para cá, escreveu pelo menos 12 livros. Nicolas, bem-vindo aqui ao Iluminuras. Eu já começo perguntando a respeito dessa afirmação que nós fizemos logo no início do nosso programa, a respeito dos artistas, no caso especificamente os poetas, os escritores, refletindo a identidade não só de cidades, mas na verdade de civilizações inteiras. Brasília é uma cidade relativamente nova em termos históricos, 52 anos, mas assim, já olhando em retrospectiva, nós temos diversos movimentos culturais que extrapolaram, inclusive, as fronteiras do Distrito Federal. Nesse sentido, pode-se dizer que Brasília já tem uma identidade cultural formada, ou ainda é um pouco cedo nesse sentido? Uma identidade cultural se forma por séculos, né? Leva séculos, e nunca acaba. Uma identidade cultural é uma coisa muito móvel, né? Então eu acho muito prematuro falar de uma identidade cultural brasiliense, mas que a gente vê sinais, ponta do iceberg aqui, de uma... Na verdade, eu acho que tudo leva numa tentativa de humanizar a maquete, né? E a gente já vê isso. Brasília, aos 52 anos, já é uma cidade assim, que já não é mais maquete, né? Quer dizer, a cidade já é uma cidade orgânica, né? É uma cidade já que vai virando cidade, né? Não é mais aquela ideia modernista que o Brasília é uma ideia, né? Que virou cidade. Mas essa identidade a gente vê muito, eu acho, já começa a ver numa certa rebeldia, né? Por exemplo, o grande movimento cultural que nós tivemos aqui, que teve repercussão nacional, Brasília, capital do rock, e foi um rock de muito boa qualidade. Então, às vezes, eu acho que Brasília, às vezes, a identidade de Brasília, assim, muito uma cidade do não, né? Não à linha reta, não ao autoritarismo, não ao poder, não, quer dizer, eu acho que esse confronto é que está criando uma identidade. Você veio justamente de uma outra cidade que não era planejada e deu de cara exatamente na adolescência com uma cidade totalmente planejada e que as pessoas que vinham de fora tinham esse impacto exatamente. E isso seria justamente esse tipo de impacto que teria reforçado a própria poesia desse período dos anos 60, 70, até 80. E uma coisa que eu vejo, se eu chegasse em Brasília hoje, aos 15 anos, o impacto seria bem menor. Porque uma coisa que as pessoas não sabem, Brasília não tinha arborização. A arborização aqui demorou a chegar, porque houve muitos erros, houve muitas tentativas, a falta de adaptações das árvores, né, das espécies vegetais. Então, e se eu tivesse nascido em Brasília, talvez não teria esse impacto, eu cresceria junto com a cidade, né? Mas tudo começou com esse impacto, né, que foi violento, de uma cidade hostil, estranha, artificial, né, na época muito artificial. Eu sempre morei nas 400, né, na linha das 400 da Asa Sul, do plano piloto. Então, desse impacto nasceu a poesia, porque nasceu aí uma tentativa de minimizar esse impacto, entender a cidade, dialogar com a cidade, tentar entender a cidade, sobreviver psiquicamente até nessa cidade, né? E disso tudo que resultou a minha obra. A poesia, ela surge a partir daí, exatamente? Ela surge a partir daí, porque eu queria ser roqueiro, como todo jovem naquela época, eu queria ser roqueiro. Peguei um violão, fiz uns acordes do Bill Haley e tal, do rock and roll, mas não passou disso, né? E escultor eu não sou, ator também não, nem cineasta, porque para ser poeta você precisa de 3 coisas: papel, lápis e imaginação, e criatividade, né? E fantasia, né? Então, comecei a escrever a partir daí, em 76, 75, e 77 eu lancei meu primeiro livrinho mimeografado, né? E aí publiquei ainda muitos livros
em mimeógrafo, que é muito fácil, o mimeógrafo custo muito barato, muito rápido, né? E circulavam muito, era uma febre, era uma mania, é como o blog hoje, né? É como o blog hoje, todo mundo tem blog, né? Na época todo mundo fazia seu livrinho mimeografado e se publicou muita poesia. Foram 8.000 exemplares publicados dessa versão mimeografada naquela época? Só de um livro, para você ter ideia, né? Do Iogurte com Farinha. Iogurte com Farinha era um livro muito tosco, pequenininho, valia R$2, R$3. Eu ia num show, no Pixinguinha, projeto Pixinguinha, ia no show de Gilberto Gil, do Caetano, porta de cinema, porta de teatro, porta de escola, vendia no ônibus, né? E R$2, R$3 no máximo, né? Então eu morava na casa dos meus pais e praticamente podia dizer que eu vivia disso, né? Já era o que se chamava de poesia marginal? Em Brasília? Poesia marginal, que é um fenômeno típico dos anos 70. Né? Quer dizer, poesia marginal é um fenômeno que começou no Rio de Janeiro, início dos anos 70. Não havia espaço nas gráficas, nas editoras, para os poetas, né? E eles queriam também ir para a rua. Muita gente fala assim, por que você não manda para uma editora? Eu falei, olha, além deles disserem não para mim, é muito mais gostoso a gente ir para a rua, né? Quer dizer, eu acho que essa poesia marginal, ela trouxe assim, o poeta de volta, né? Porque a poesia ficou muito assim, entre dois rumos, a poesia ideológica do CPC, né? E a poesia concreta, muito dogmática, assim, né? Muito presa. E a poesia marginal, os poetas, eles foram para a rua, foram mostrar a cara, foram ler, né? Foram desmistificar também a poesia. E uma coisa que aconteceu muito interessante, a primeira vez que houve assim, poesia de jovem para jovem, né? Quer dizer, houve uma ruptura, foi uma coisa assim, um movimento que deu uma oxigenada no movimento poético, sabe? E muitos poetas surgiram daí, né? Se publicou muita coisa, né? Leminski, Chacal, Francisco Alvim, Ana Cristina César, né? Quer dizer, foi um movimento muito forte. Nessa sua perspectiva como poeta que vivenciou esse período, existem muros a serem transpostos? Há uma possibilidade de uma efervescência cultural? Como você vê essa situação atual? A efervescência cultural não dá para ser permanente o tempo todo, que nem o vulcão ele explode ali, então é importante que haja esse momento de recolhimento, né? Porque né, a efervescência nunca é linear e completa o tempo todo, 24 horas, ninguém consegue, né? E é bom que tenha esse recolhimento. Mas hoje nós temos a internet. A internet é uma revolução em termos de acesso, mas eu acho que a internet ou a tecnologia vai revolucionar a leitura, né? E eu acho que é um dado aí fantástico de acesso à informação, acesso à poesia, democratização da poesia mesmo, né? Quer dizer, né, eu acho que a internet é um fator assim muito presente que veio para ficar mesmo, né? Mas agora eu sempre digo que muita tecnologia sem criatividade e ousadia vale o que está escrito, né? Eu vejo muitos blogs aí que são eletrônicos, são lindos, maravilhosos, tudo pisca, tudo, mas conteúdo, sabe? Sempre o conteúdo é que vai valer no final, quer dizer, né? O meio não é a mensagem, o que é a mensagem é o que se diz, é a qualidade do texto, né? Eu ainda volto muito para essa questão do vale o que está escrito, né? Quer dizer, e eu ainda gosto muito do papel, gosto muito da página, gosto muito do livro em vez da tela, porque na internet tudo é deletável, o livro fica. Eu me preocupo com a permanência da obra, assim. Eu vou voltar um pouquinho no tempo que nós fizemos referência justamente a um fenômeno que é reconhecido como um fenômeno cultural, que foi o rock de Brasília, particularmente na década de 80. Essa poesia, que nós falamos, a própria poesia marginal, nos anos 60, 70, não teve um impacto, digamos assim, nacional, como posteriormente teve o rock de Brasília. Pode-se dizer que, por outro lado, essa poesia aqui, essa movimentação cultural, com diversos locais que as pessoas se encontravam, existem diversos elementos da cidade naquele período, isso foi o estabelecimento das bases desse fenômeno do rock posterior, portanto, a essa movimentação poética de Brasília? Nós somos um país musical e visual, mais do que literário. Tá? E a poesia, ela migrou muito para a MPB e para o rock, né? Quer dizer, eu tive muita influência da MPB, Chico, Milton, Clube da Esquina, principalmente, também, né? E a visibilidade desse movimento foi muito maior.
né? Mas havia uma interação, porque não existem influências, existem confluências. Mais uma vez o Mário, né? O Mário Quintana, né? Mas a base literária está em tudo, né? A base de uma letra é uma base literária. Ou as pessoas se espantam porque Chico Buarque, um grande compositor, ele teve acesso a grandes bibliotecas, a Carlos Drummond de Andrade, a Manuel Bandeira, a Vinícius, né? Quer dizer, aí a gente vê também as letras do Legião. O Renato Russo era um cara que lia bastante, né? O impacto das músicas do Legião são muito assim, a parte do conteúdo, né? Hoje você forma uma banda de rock aí com muito dinheiro, tal, mas se não tiver conteúdo, não tiver uma mensagem, não vai, né? Não passa, as pessoas não engolem, né? Então eu acho que há essa coisa sempre da escrita que é a mensagem, que é o que faz a diferença, né? Inclusive, o Renato Russo tinha um hábito de utilizar uma poesia sua, afinando a voz. Como é que era exatamente essa história? É uma letra que eu fiz, musicado por Nonato Vera, chama Travessia do Eixão, né? E essa música... O Eixão é uma referência bem daqui de Brasília. O Eixão, e é um lugar assim tenso, o Eixão... É o nosso eixo rodoviário, né? Que cruza a cidade. Isso a quem é de Brasília entende direitinho, né? Quem é de Brasília já visualiza direitinho. Essa música pegou, é um sucesso do Liga Tripa. Liga Tripa é um conjunto que toca na rua, vai nos bares, vai nos eventos, e o Renato acompanhava o Liga Tripa e tal, e ele cantava essa música para testar instrumento, testar microfone, testar voz, etc. E foi aproveitado no primeiro CD póstumo da Legião, Outra Estação, né? E é uma honra para mim estar uma letra minha num disco do Legião Urbana. Isso é muito bom, né? Nossa Senhora do Cerrado, protetora dos pedestres que atravessam o Eixão às 6 horas da tarde, fazei com que eu chegue são e salvo na casa da Noélia. Que outros poetas, você estava falando a respeito até de influências, já citou Mário Quintana, já fez algumas citações, que outros poetas você poderia citar em termos de influência no seu trabalho? Eu me orgulho muito das minhas influências, porque tem poetas que falam assim, não, teve Homero, depois teve eu, né? Mas eu me orgulho muito das minhas influências, sabe? Né? Olha, Oswald de Andrade, aquela turma do modernismo, Murilo Mendes, da primeira fase do modernismo, olha, Drummond é uma presença fantástica, uma presença constante até hoje, né? Na minha poesia, aquele mal-estar do Drummond é muito interessante, a aridez, né? Porque do João Cabral de Melo Neto, Manuel de Barros, que todo poeta que chega, ele chega com uma proposta. E os outros poetas vão se aproveitando daquelas propostas, né? Porque são grandes ímãs, né? São grandes ímãs, né? Manuel Bandeira, né? Cecília Meirelles. Mas nós tivemos também influências não literárias, né? Do gibi, da televisão, da novela, do rock, da letra de música, do outdoor, da propaganda. Isso é muito interessante, que isso tudo foi incorporado, porque a poesia nossa, assim, ela incorporou todas essas mídias, todas essas coisas. A poesia virou uma coisa muito do cotidiano, do dia a dia, das coisas banais, né, que aconteciam, e trazer a poesia para o dia a dia, porque a poesia, muitas vezes, as pessoas têm a ideia da poesia sempre épica, cultuando os heróis, né? E a nossa poesia, ela foi ali para aquela coisinha do cotidiano mesmo, da vidazinha banal, e nessa banalidade tirar a poesia. Eu tenho ido muito nas escolas, gosto muito de ir às escolas, estou sempre aberto porque o poeta, a gente aprende muito, sabe? Sair do seu nicho, sair do seu mundinho, né? O poeta, quanto mais ele sair do seu mundo, melhor, porque amplia os horizontes poéticos, né? Quer dizer, eu acho que é importante isso. Eu cultivo muito isso, que isso me alimenta. Tudo isso um dia pode virar poesia, tudo isso é interessante. Como dizem os professores de psicologia social, isso alimenta o seu universo cognitivo e você pode posteriormente manifestar isso de uma forma de comunicação. Porque você está sempre escrevendo, mesmo quando você não está escrevendo, você está escrevendo. Um livro meu, ele leva uma média de 5, 6 anos para ficar pronto. Né? Quer dizer, e as pessoas falam assim, você está escrevendo? Eu falei, não, porque eu estou com lápis e papel na mão. Não, eu estou pensando, estou vendo, estou sentindo, estou observando, né? Estou ouvindo. Né? A nossa poesia é muito de ouvido, porque a poesia ela vem de colagens, né? E teve uma hora que ela irrompe, assim. E é interessante que a poesia ela aparece numa hora que você às vezes nem chama, né? Você chama a poesia, ela não vem. E tem hora que ela aparece e você
tem que estar com lápis e papel na mão, porque ela não avisa, sabe? Muitas vezes você quer, chama, e ela não vem. Nicolas, muito obrigado pela sua participação. E você que está em casa, você pode, inclusive, adquirir os livros diretamente com o autor. Anote aí o endereço na internet, começando pelo e-mail paubrasilia@paubrasilia.com.br. Eu vou repetir, paubrasilia@paubrasilia.com.br. Está aí na tela também. E também no site www.nicolasber.com.br. Nicolas Ber, tudo junto, Nicolas e o Ber, B-E-H-R. Está aí na tela também para você conferir. E no próximo bloco, como sempre, nós vamos conferir um pouco mais a respeito de como a literatura influencia a rotina dos profissionais do direito. A nossa conversa de hoje, no nosso segundo bloco do Iluminuras, é com o advogado Rossini Correia, professor e escritor. Luiz Rufato é um dos nomes de destaque da literatura contemporânea brasileira. Autor de contos, ensaios e romances, conquistou o reconhecimento do público e da crítica ao lançar o romance Eles Eram Muitos Cavalos. O programa Iluminuras abre espaço para reflexão sobre uma de suas obras, Inferno Provisório. Ele retrata esse universo da classe trabalhadora, da classe média-baixa de Cataguases, do processo de urbanização de Cataguases. É um estilo muito inovador, muito original, porque ele mescla a linguagem oral e a linguagem literária mesmo. Tem muito poucos livros dentro da literatura brasileira que falam desse ambiente, desse contexto, dessa população. E ele fala dessa população de uma forma muito, eu não diria realista, porque não é necessariamente uma prosa realista, mas tu consegue imaginar muito bem como vivem essas pessoas. O contato com os livros já começou cedo, na infância. Aos 7 anos, já dizia que queria ser escritor. O menino maranhense cresceu e não deu outra. Uma década depois, já tinha o primeiro livro publicado e não parou mais. Hoje, são 25 livros de poesia, ensaios literários, ficção e também livros sobre temas jurídicos. Nós estamos falando sobre Rossini Correia, que além de escritor, é advogado e professor. Professor, muito obrigado por participar do nosso programa Iluminuras de hoje. Eu já começo fazendo uma referência justamente com relação ao fato do seu nascimento na cidade de São Luís do Maranhão, que é uma cidade que tem uma forte tendência literária. As pessoas leem muito a escritores que, ao longo de toda a história do Brasil, que vêm de São Luís do Maranhão. É inegável a influência. Sem dúvida. Odilo Costa Filho, jornalista, ficcionista, poeta e maranhense, que foi membro da Academia Brasileira de Letras, costumava dizer que o primeiro ar que se respira define a vida. De fato, o primeiro ar que eu respirei no âmbito doméstico foi um ar repleto de referências literárias, porque cresci numa casa onde o livro já era uma tradição de família. Há gerações, os ancestrais cultivavam livros, o gosto literário e uma afeição intelectual. E se tornou uma coisa como que natural e um destino que cedo se incorporou à minha vida. Naturalmente, ter nascido numa província como São Luís reforçou tudo isso, porque no Maranhão a referência de grandeza deixou de ser econômica, não é? E não é mais política. Não é? De fato, a referência de grandeza que perpassa a tradição maranhense, vinculada à mística da Atenas brasileira, é da cultura, é da literatura. É uma terra que, de Gonçalves Dias a Ferreira Goulart, tem uma presença substantiva na história da literatura brasileira. Coelho Neto, João Lisboa, Graça Aranha, José Montelo, não é? Franco de Oliveira e outros mais, foram responsáveis pela continuidade desta afeição provincial pela cultura. Grandeza no Maranhão é grandeza que se afere nas letras, né, na cultura, né, no espírito. Né? Isso, então, consubstanciou e consolidou, né, aquilo que desde o ambiente doméstico me parecia um destino, né, da literatura. O que faz do Maranhão ser uma fonte de inspiração, inclusive não só para a leitura, mas também para o ato da escrita? Eu direi que a palavra no Maranhão se incorporou à história da sociedade, porque já no século XIX se louvava o português que ali se falava. A relação íntima do Maranhão com Portugal, facilitada pelas formas ancestrais de navegação,
fez com que ali houvesse um cultivo castiço da língua. Não é? Então a palavra é presença na história da cultura maranhense. E quando ela se torna palavra a serviço da literatura, ela vai enfrentar os grandes enigmas da condição humana. Porque a literatura é uma forma de sondagem, de tentativa de decifração deste enigma que o homem é em si mesmo. A alma humana nunca é simples, né? O que é o caminho, onde está a verdade, qual o sentido da vida, são coisas que também se busca responder pela literatura. E no Maranhão isso se tornou um valor. Né? E a partir desse valor é que aí se dá a locução dos maranhenses contribuindo para a afirmação da civilização brasileira a partir da dimensão do espírito. Porque a riqueza econômica passou pelo Maranhão, com arroz e com algodão. A significação política foi episódica, né? Com presenças como a de Urbano Santos e hoje a do senador Sarney. Mas a constância maior é das letras, é da cultura. Então eu direi que no inconsciente coletivo maranhense, essa presença das letras, do espírito da cultura, é que consagra um traço distintivo. Né? É uma província que se reconhece presente na formação da civilização brasileira pelos valores do espírito. Que autores, até mesmo que obras influenciariam, literárias, influenciariam num trabalho especificamente com o direito? São autores presentes na literatura universal, Shakespeare, Goethe, né? Dostoiévski, Kafka, né? Que nessa perspectiva devem fazer necessariamente parte da formação daquele que se educa para ter vínculo existencial com as carreiras jurídicas. Né? Entre esses e outros autores, haveria recomendações específicas para, por exemplo, os estudantes de direito e mesmo para os já formados, já os profissionais? Sem dúvida nenhuma. Eu diria que até mesmo de juristas que se vincularam à literatura e que recorreram à literatura para formatar seus argumentos jurídicos. Né? Rudolf von Jhering, um mestre do direito e um grande pensador alemão, ao construir uma obra-prima, uma bíblia da luta pela justiça, que se chama Luta pelo Direito, os grandes argumentos que ali estão presentes, todos têm âncora literária. Ele está permanentemente dialogando com Goethe, né, para que chegue à fixação de que é a luta que transfigura o direito, para que o direito possa, porventura, se tornar uma energia de transfiguração da vida. Ele vai buscar na literatura a grande âncora, porque ali se tem, né, estampada, né, uma dimensão do humano, né, grandiloquente, porque os arquétipos da condição humana, desde o teatro grego, né, são tratados, né, nesse ambiente literário. Né? E quando se quer que o direito seja um instrumento de transfiguração da vida, a literatura é uma fonte permanente de ensinamento. Né? Por isso, quando vemos, por exemplo, diversas peças, tanto as apresentadas pelos advogados, até mesmo promotores, e também em muitas sentenças, nós vemos citações literárias, normalmente até dos clássicos, e às vezes até de obras modernas, é justamente porque esses arquétipos, eles podem ser utilizados para sintetizar uma ideia, um valor que se discute nesse processo, em alguma ação que esteja tramitando no Poder Judiciário? Não tenha dúvida. Não é? É mais do que próprio, não é? Que ao fundamentar uma sentença, um voto ou um acórdão, né, o jurista possa legitimamente recorrer à literatura. A literatura é uma fonte inesgotável, né, de tentativa de decifração do enigma humano. Né. Se o direito, né, o que é disciplinar a vida e os dramas humanos, né, a literatura será parte absolutamente necessária, né, da sua construção, porque tanto a literatura quanto o direito giram em torno desse fascinante fenômeno, o verbo, né, a palavra. Né. Professor, agradeço muito a sua participação aqui. Boa sorte na continuidade do seu trabalho, tanto como jurista, como também como escritor. Honra minha, né? Falar sobre livros e sobre literatura, né, é um fascínio. Né? Nós precisaríamos da eternidade. Né? É verdade, com toda certeza. Para desdobrarmos essa conversa sem que chegássemos ao fim. O Iluminuras fica por aqui. Agora você já sabe, temos um encontro marcado na revista eletrônica sobre literatura aqui na TV Justiça. Até a próxima semana.